Tema de hoje, meningite. Meningite é uma doença infectocontagiosa definida pela inflamação das meninges, causadas tanto por vírus como por bactérias, dizem até fungos também. Considerando o alto índice de casos e até mesmo de mortalidades por causa da meningite causada por bactérias, é fundamental, portanto, conhecer o assunto e receber todas as informações necessárias para combater essa doença. Estima-se que no Brasil são de 25 a 30 mil casos por ano. Desses casos, mais ou menos 30% são as meningites bacterianas. As virais, que são a maior parte, são quase 50%. E existem outras que não são identificadas, ou seja, não são nem de origem bacteriana e nem por vírus. Em alguns casos, mesmo tratando a meningite, ela pode deixar sequelas. As complicações atingem de 10 a 20% dos pacientes que sobrevivem. Que sequelas são essas? O que é? Como se trata? Como se identifica? Tudo isso e muito mais você vai conferir no programa de hoje. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos trazer um mega especialista. Vamos receber aqui na salinha do Saúde e Fé o Dr. Guilherme Prado, nosso médico neurocirurgião, que aceitou o nosso convite e a gente dá as boas-vindas. Boa noite, doutor. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo jóia. Que alegria recebê-lo, viu? Muito prazer. Gostaria de dar aquele abraço, mas ainda não há tempo, doutor, né? Sinta-se abraçado. Muito obrigado, viu? E eu quero contar, assim, começar esse momento. Eu estou muito feliz pelo Dr. Guilherme, porque eu lembro que ele participou um tempo atrás, lá no início da pandemia, do programa Saúde e Fé, quando era de manhã, e ele tinha assim, meu Deus, um sonho assim, das filhas de ser pai. E conta para nós então, doutor. Pois é, Frei, a gente foi agraciado com essa bênção maravilhosa. Minha esposa está grávida, 2 meninas, as nossas Marias estão lá no ventre. Maria crescendo. da Graça e Maria da Glória. Maria da Glória. A gente é só alegria, o Henrique agora vai ser o irmãozinho mais velho, como a Nossa Senhora de Fátima, né, o menininho e as 2 meninas. Então nós somos só alegria, só temos que agradecer. A Giovana, né? Giovana. Giovana, parabéns de coração, né? Que seja uma gestação maravilhosa. Que Deus abençoe, viu? Doutor, vamos conversar que o assunto é sério hoje, doutor. Pois é. Fique à vontade, doutor. A minha que está no bolso aqui também, viu? Doutor, meningite, nós estamos tratando esse tema hoje, né, nesse período, porque ela é mais incidente nesse período, doutor? Isso. Na verdade, o que a gente vê é que as meningites, elas podem aumentar e aumentam no inverno. Aglomeração, muitos pacientes que têm o micro-organismo na nasofaringe, ou seja, dentro do nariz, da cavidade nasal, podem expelir gotículas, expelir saliva e contaminar as pessoas próximas a eles e ambientes também. Então isso é uma coisa um pouco preocupante no inverno com a aglomeração, e isso é um problema. Doutor, numa estimativa, né, nesse período que estamos vivendo, que é um período assim da pandemia ainda, infelizmente, nós estamos usando máscara, essas pessoas estão teoricamente evitando as aglomerações, enfim, portanto, se cuidando um pouquinho mais. A tendência, então, é diminuir a incidência de meningite nesse período, doutor? Talvez os cuidados com o uso das máscaras, sim, seriam um fator que a gente pudesse pensar como proteção. Mas a mucosa dos olhos, elas ficam expostas. Então, a mucosa exposta dos olhos também é uma porta de entrada. Ok. Então, não necessariamente a gente vai ter essa proteção como nós gostaríamos de ter. Tá. Vamos, para quem está em casa, doutor, para a gente fazer uma ideia mental, né, onde se localiza a meninge? Meningite, a gente sabe que é inflamação. Onde é que se localiza? O que é isso, doutor? Vou usar o exemplo aqui do nosso fique à vontade, bonequinho. doutor. Então, o que acontece? Esse é o formato do crânio nosso, formado pelos ossos do crânio e pelo tecido nervoso. Uma coisa óbvia é que existe, na tela aí, doutor, aí, existe uma camada que reveste o sistema nervoso central, e essa camada, ela abriga o sistema de proteção do cérebro, o sistema licórico, os nossos líquidos dentro da cabeça. Em alguns pontos, eles têm uma proximidade muito grande com as estruturas que podem ser a via de entrada para esses micro-organismos, principalmente o nariz e os ouvidos, na parte interna do ouvido. Então, se a gente olhar para esse envoltório que estaria
dentro do crânio, revestindo, qualquer bactéria, qualquer micro-organismo, vamos dizer assim, que consiga acesso a esta capa e entrar nela, pode sim determinar a inflamação de todo o tecido nervoso. Ô, doutor Guilherme, o senhor segurando esse molde aí, nós temos o couro cabeludo. Couro cabeludo. O osso do crânio. O osso do crânio. E depois, internamente, o que já tem? Internamente, essa capa, a dura mater. A dura mater é um revestimento mais grosso, é o primeiro grande revestimento que protege o nosso cérebro. O que é uma camada de gordura? É uma camada, não, é um tecido, camada de um tecido, como se fosse uma grande folha que reveste o tecido cerebral. E isso seria a principal meninge, a meninge mãe, a dura mater. E dentro dela a gente teria umas outras partes desse sistema de revestimento que protege o tecido cerebral, mas basicamente a meningite ela estaria entre o espaço dessa capa e o cérebro propriamente dito. Aí ela pode ficar doente, doutor, ou seja, ela pode ser invadida por vírus, por bactérias e fungos também? Vírus, bactérias, fungos, protozoários, alguns outros micro-organismos associados com doenças crônicas. A meningite tem uma particularidade até triste, por exemplo, para quem faz tratamento imunossupressor, para quem faz transplante, por exemplo, existe uma alteração inflamatória secundária a estes imunossupressores. Então, o paciente pode ter uma meningite tomando uma medicação. Tá. Então, os imunomoduladores podem ter esse efeito de inflamação na meninge. Eu quero voltar ainda, doutor, assim, esses vírus e bactérias e fungos, enfim, vem da onde? Do ar, o vírus da gripe, a bactéria, sei lá, da terra que tem? A origem disso? A origem disso. A origem, eu vou só deixar nosso modelinho aqui. A origem da meningite, basicamente, é quando existem pessoas que têm o micro-organismo na sua nasofaringe ou na sua boca, né? Vamos dizer bem mais claramente, na boca. E essas gotículas de secreção espalhadas enquanto a gente fala, num eventual espirro, num reflexo de tosse, por exemplo, de qualquer pessoa, ele espelha essas gotículas e elas ficam suspensas no ar. Mas gotículas específicas, doutor, assim? Gotículas, não, as gotículas que a gente fala, que a gente espirra. Falar, no tossir, no espirrar? Sim, elas podem ter este micro-organismo na boca, na nasofaringe, do nariz, propriamente dito, e com isso contaminar o ambiente. Este é o grande problema, porque nesse momento a pessoa pode até não ter um sintoma da meningite, mas ela ter o bicho na nasofaringe. Okay. E tendo esse bicho, fazendo esse ato de expelir gotículas, ela pode contaminar o ambiente e pessoas que circularem por ali podem sim ter a meningite. Então qualquer um pode ter? Qualquer um pode ter. Uau. Qualquer um pode ter. Lembrando que muitos pacientes têm os micro-organismos causadores da meningite na nasofaringe e não têm a meningite. Isso que eu ia perguntar agora. Este é o grande problema, porque esses pacientes passam a ser transmissores, na verdade. Então, são hospedeiros e transmissores. Imagine uma pessoa como essa entrando num transporte público, entrando em algum local com alguma aglomeração no inverno, em que a circulação de ar pelo frio é restrita, então isso seria um prato cheio para contaminação. E essa meninge, essa membrana, essa película, né, que reveste o crânio, ela diz que reveste também a coluna, é verdade? Isso, ela reveste todo o sistema nervoso central, principal, que seria o cérebro e a continuação do cérebro para a nossa espinha, né, para a nossa coluna vertebral. Então a gente fala no canal raquiano, então ela desce sim, e faz esse revestimento para deixar o cérebro e a medula dentro de um espaço licórico, banhando em líquido. Ou seja, é um amortecedor natural do cérebro contra impactos, contra batidas, tem uma função de nutrição também, enfim, circulação de elementos protetores do nosso cérebro. E é uma membrana que assim, é a membrana mãe, ou seja, para você ter um acometimento dessa membrana, a gente está falando de um processo inflamatório infeccioso bem grave. Agora, o vírus entrou, imagina se o caminho que ele vai fazer o vírus, uma bactéria. O que é mais forte, o que é mais grave, vírus ou a bactéria? Invariavelmente a bactéria é muito pior. Essa multiplica mais rápido? O que é? A bactéria ela tem a capacidade de fazer um sintoma muito grave, muito rápido e comprometer mais rapidamente esse tecido nervoso cerebral, ou seja, ela comete com um processo infeccioso muito mais grave do que um vírus, por exemplo.
Eu fico imaginando essa película, a bactéria entrando lá, o vírus, ou seja, vai fazer um estrago, vai inflamar, vai inchar. Ela pode perfurar, doutor, e chegar ali no Na verdade, seria até o outro caminho. A meningite, eu comentei que as bactérias, os vírus, enfim, o micro-organismo tem que ter uma porta de entrada. Então, isso passa a ser muito importante quando a gente considera, por exemplo, as infecções respiratórias crônicas, de difícil controle. Então, a gente está falando claramente aqui das sinusites, né? A persistência de uma bactéria num seio da face, né? Que seriam essas estruturas relacionadas ao aquecimento do ar antes de entrar nos pulmões. Então, se você persistir com a bactéria ali, nessa cavidade nasal, você pode permitir com que ela alcance a circulação cerebral. Okay. Assim como as infecções de ouvidos. Então, por exemplo, a gente fala das perfurações de ouvido. Aquela história de, meu ouvido vazou. Muitas mães falavam isso antigamente. A perfuração da membrana timpânica, ela acaba com esse isolamento que, em princípio, havia protegendo o tecido cerebral. Ou seja, uma infecção de ouvido pode levar o paciente a ter uma meningite? Com certeza. Doutor, a gente ouvia a literatura e o ditado popular, as crendices populares, assim, quando a criança nascia, o cérebro a cabecinha meio molezinha, a gente já está com a moleira, né, molezinha, moleira, enfim. Isso é meningite, cuidado, pode pegar meningite aí. Existe isso? É dito? É mito? O que é? Existe um fundamento, as nossas vós eram muito sábias. Principalmente porque na criança, muitas das vezes, ela não vai ter os sintomas que um adulto ou uma criança mais velha vai ter e vai poder expressar isso. Então, quando a gente vê no ato de trocar a fralda de uma criança, o desconforto na posição de dobrar as pernas da criança, ela trazendo a cabeça para frente, isso é um sinal neurológico de uma inflamação na meninge. E nessa questão da moleira, o que é a moleira? O crânio ele não nasce fechado completamente. O crânio vai crescendo ao longo dos meses, né, principalmente concluindo esse crescimento em torno do primeiro ano de vida, e aí a moleira fecha. Enquanto ela está aberta, o que é interessante, a sabedoria das nossas avós? A fontanela, que é o nome da moleira técnico, ela pode se tornar proeminente, tornar abaulada, tornar dura. Então, se você palpa uma criança irritada, que você vai trocar a fralda, tem um desconforto e aquela moleira está muito tensa, que a gente diz, isso pode sim representar um sinal de meningite, com a moleira que as nossas avós tanto se preocupavam. Tem fundamento. É mais incidente a meningite aparecer? Tem alguma faixa etária no início da vida, na parte da melhor idade, enfim? Qual é a faixa etária que é mais incidente, o aparecimento? Em relação à incidência da meningite na população em geral, você tem um grande intervalo, mas a saber principalmente, após os 3 primeiros meses de vida, a criança deixa de ter a proteção do leite materno e dos próprios imunomoduladores, dos anticorpos que vêm pela mãe. Então essa é a hora que a criança precisa muito de uma defesa. Então, parar o leite materno antes do tempo, isso pode ser um grande problema. Por este também sendo um dos motivos. A debilidade do sistema de defesa da criança, que vai se completar muito tardiamente. Ou seja, a partir dos 3 meses, uma criança sim tem uma tendência a ter isto, desde que tenha contato com ambientes, com o micro-organismo. Mas ela vai incidir ao longo de toda a vida. Crianças menores, 2, 3, 5 anos, escolares, adultos, porque é período de idosos, creche, escolinha, etc. Essa fase das crianças, principalmente, é uma fase que as doenças respiratórias aparecem muito. Como a gente comentou, o micro-organismo que fica suspenso no ar pode sim causar a meningite. Por exemplo, o hemófilos. O hemófilos existe até a grande vacinação contra ele. E sim, o hemófilos ele é muito prevalente no inverno. Então, há uma chance muito maior de contaminação no inverno de todos os aglomerados, não só as crianças, mas sim, pessoas mais expostas à aglomeração e com uma debilidade física, qualquer que seja ela, tem uma tendência maior. São aquelas pessoas que precisam de diálise, doutor, transfusão de sangue? Não. Hemófilos é uma bactéria que você tem contato e ela pode desencadear a infecção. Também, por exemplo, acima dos 50, 60, a pessoa pode ter? Ou Sim. Qualquer fase da vida se pode ter? Qualquer fase da vida ela pode ter. Os extremos são mais suscetíveis pela fragilidade da pessoa.
você comentou da diálise. A diálise é um fator de risco para desenvolvimento da meningite. Então, sim, toda condição que debilite o paciente é uma condição que predispõe o paciente a ter essa doença. E, gente, olha, você é o convidado para participar pelo 12996343734, que é o nosso WhatsApp, o telefone mais amado desse país, 0300 210 1210, e, é claro, o Instagram do nosso programa Saúde e Fé. E o telefone está tocando, e quando o telefone toca, você tem a prioridade absoluta. Alô, boa noite. Boa noite, Tony. Boa noite, dona Aracide Franco da Rocha, acertei? Acertou. Que maravilha, seja muito bem-vinda, minha querida. A senhora está se cuidando? Eu tô. Ah, que bom, viu? Que bom. Já recebeu alguma vacina, já ou não? Já tomei a primeira dose e vou tomar a segunda dia 30. Oh, glória a Deus, parabéns, viu? E a senhora está acompanhando o Saúde e Fé, certamente tem alguma pergunta aqui para o doutor Guilherme, é isso? Tem. Pois então, não. Foi que perguntar pro doutor, eu tenho um filho que ele deu meningite com 2 meses de idade. Ele não ficou com sequela nenhuma, mas o filho da minha amiga ficou com sequela. Eu quero saber por quê. Muito bem, dona Araci, fez a pergunta e vai ouvir aí no conforto de sua casa, em Franco da Rocha, a resposta do doutor Guilherme. Um beijo para a senhora, continue se cuidando, viu? Se prepara para a segunda dose da vacina. Doutor. Pois é, a meningite tem uma evolução muito variável. O mais importante é que o tratamento seja estabelecido o mais breve possível. Dentro da questão das diferenças entre por que um paciente evoluiu bem e outro evoluiu mal, a principal questão é o tempo do tratamento, o tempo da assistência médica. Então é muito importante a gente falar daqui a pouquinho a respeito de quais seriam esses sinais de alarme, mas o que mais muda o prognóstico e a evolução para o favorável é ser atendido e tratada muito mais cedo. Provavelmente a criança que teve uma evolução desfavorável possa não ter tido essa assistência numa velocidade tão rápida e a doença continuou a fazer o seu estrago. Então isso é um grande problema para muitos pacientes. O AVC, né, doutora? Assim, vai depender do tempo de socorro, né? Tempo é cérebro, uma máxima que vale para a meningite também. Como é que, doutora, assim, vamos entrar já nessa dinâmica, como é que a pessoa sabe que está com meningite? Que sintomas que ela fisicamente vai apresentar? A meningite tem alguns sintomas que são muito evidentes nela. O principal deles é dito a rigidez de nuca. É a dificuldade que o paciente vai ter de elevar o queixo e colocar ele no peito. Esse movimento caracteriza a meningite, a rigidez de nuca. E isso é um dos sintomas principais da meningite. A dificuldade para encostar o queixo no peito. Então isso é um teste que muitas pessoas podem fazer numa criança pequena, num adulto, um autoexame, vamos dizer assim. Mas junto disso, a febre e a dor de cabeça incapacitantes. Isso não passa. Então isso só piora, isso é gradativo, podendo fazer com que os pacientes possam até apresentar crise convulsiva, alteração do estado mental, ter uma desorientação persistente, a irritabilidade. Uma criança, voltando a falar, por exemplo, de uma criança pequena, como que você suspeita de uma meningite numa criança de 3 meses? Irritabilidade. A criança fica extremamente irritada à manipulação, ela prefere a posição quieta, justamente para que você não faça o movimento de flexão da cabeça. Ela não chora o tempo todo, não fica chorando, né? Ela vai ficar chorosa, irritada, mas principalmente quando você mexe nela. Quando você faz aqueles movimentos de dobrar as pernas sobre o quadril e de flexão da cabeça, isso irrita ela e ela fica irritada, mais chorosa. Então é uma criança que em todo momento vai ficar irritada. E no adulto é dor de cabeça, latejante, febre? Dor de cabeça que não cede de nenhum jeito, febre intensa e essa dificuldade para trazer o pescoço adiante. Mas, doutor, no contexto que a gente está vivendo, assim, a gente pode automaticamente confundir com... Por exemplo, uma contratura muscular. Como é que você distinguiria isso? A meningite ela tem a característica da flexão dificultada. Uma contratura para todos os lados que você não consegue virar por conta de uma espasticidade da musculatura. Então, já teria aí, por exemplo, uma primeira diferença. Eu estou com dor, não consigo trazer o pescoço para frente. Eu estou com meningite, mas não estou com febre, não estou com dor de cabeça. Há uma grande chance disso aí ser uma contratura muscular, por exemplo, um problema de coluna. Agora, tenho dor de cabeça que não passa, tenho febre,
tem essa dificuldade para trazer a flexão da cabeça, primeira hipótese sempre tem que ser a meningite para qualquer médico no pronto-socorro. Eu vou fazer a pergunta, doutor, assim, é só na cabeça que dói, mas como a meningite ela reveste também a espinha, eu vou perguntar se tem dor lá na coluna, porque agora tem uma ligação pelo 0300 210 1210. Olha, o telefone já está tocando. É isso, diretora? Telefone tocando, a gente atende com muito carinho. Alô, boa noite. Alô? Dona Alda, alô? Boa noite, Dona Alda. Oi. Boa noite, bem-vinda, Dona Alda de Mauá, São Paulo. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora, seja muito bem-vinda, viu, querida? Obrigada. A senhora está se cuidando aí em Mauá, Dona Alda? Amém. E está se cuidando aí? Está se cuidando bastante, que maravilha. Está acompanhando o Saúde e Fé pela Rede Aparecida. Tem uma pergunta aqui para o doutor. Tem alguma pergunta? Quero saber do doutor Neuro, então, é uma pergunta. E quem teve a meningite pode repetir novamente? Olha, boa pergunta, Dona Alda. Quem teve pode recorrer, pode ter incidência. Muito obrigado, um beijo para a senhora, que Deus abençoe. E aí, no conforto da sua casa, vai ouvir a resposta, Dona Alda. Doutora, a pessoa já teve, pode ter de novo? Pode ter de novo, porque existe até uma classificação das meningites relacionada à sua frequência, aguda, crônica ou recorrente. Então, o que seria isso? Uma meningite maltratada. O paciente pode, num curto prazo, após ter tido uma infecção, formar pus na cabeça, coleções purulentas. Ou seja, uma complicação tremenda da meningite, fazendo com que esse paciente possa, mesmo que tenha tido algum tratamento médico, uma fase tardia, semanas após receber alta, ter uma formação de abscesso cerebral. Entendi. Então, esse paciente... Vai pressionar o cérebro? Aí é uma situação bem mais grave, porque aquela bactéria ela foi tentada ser... o nosso organismo tenta fazer uma reação de encapsulamento, vamos dizer assim, e não consegue. Isso, a infecção continua, ela continua de uma maneira mais leve, mais latente, e aí faz com que esses pacientes possam até receber um tratamento de hospital e receber alta, mas em algum momento voltar com essa meningite por conta do abscesso. Agora, doutor, uma pessoa assim que tem já uma situação orgânica de uma baixa imunidade, ela é mais propícia a desenvolver quadros assim? Sim, é muito propícia, principalmente no caso dos os pacientes imunocomprometidos, né? Sejam eles quimioterápicos, medicações que fazem com que você tenha uma menor resposta para a sua defesa, no caso, por exemplo, de um lúpus, de uma artrite reumatoide, que muitos pacientes usam isso, e a imunodeficiência humana adquirida, né? O HIV. O HIV é uma doença que debilita o nosso sistema imune e muitas infecções oportunistas vão aparecer. Também as infecções do sistema nervoso central, as infecções fúngicas principalmente. O senhor falou assim que a meningite, essa membrana que reveste o cérebro, a coluna, etc., ela pode aparecer em qualquer parte desse circuito aqui, doutor. É por isso que vai enrijecer a nuca e o movimento das pernas, porque ela atinge aí já a espinha, está atingindo a espinha e não o cérebro, como é que é? Isso, na verdade, como é um sistema interligado, quando você estira as raízes ou você faz um movimento de tração sobre elas, qualquer atividade inflamatória vai desencadear a dor. Então, por exemplo, seria um paralelo você torcer o pé e tentar fazer uma corrida. Está inflamado, está machucado, e você faz aquele impacto, ou seja, você usa a articulação, você vai ter uma resposta de dor. Aquilo está inflamado. A meningite é uma doença caracterizada por uma inflamação maciça do sistema nervoso central. Então, qualquer movimento que você faça com as suas pernas, sim, no movimento de tração, vai ter uma irritação no sistema que já está acometido por uma doença. O fato, doutor, assim, que afetar um quadro febril, dores de cabeça, etc., pode ser confundido com outras realidades. Então, a pessoa vai lá, a gente não indica a automedicação, mas a pessoa vai lá e já sabe aquele analgésico para aquele tipo de coisa. Todo mundo de médico tem um pouquinho de conceito. Vai lá e usa medicamentos para tirar a dor, a febre, enfim. Não está melhorando, não está ajudando. Está, na verdade, piorando e está fazendo um problema se tornar, como da pergunta,
da nossa primeira telespectadora a respeito da demora do tratamento. Isso vai fazer com que vai expor o paciente a um risco desnecessário. Então, por isso que é muito importante a gente sair daqui hoje com esse conceito: febre, dor de cabeça que não passa e rigidez de nuca, dificuldade para trazer o queixo para frente. Isso tem que ser pensado numa meningite. As pessoas não devem se automedicar. A gente está falando de uma doença grave que pode trazer uma série de riscos e problemas para todos os envolvidos, lembrando que tem os contactantes de uma pessoa com meningite. Isso passa a ser um outro problema quando a gente fala do isolamento domiciliar. Por isso. Então, assim, é muito importante a gente se atentar para não deixar uma doença que pode ser bem tratada retardar a sua etapa do diagnóstico. Isso é um grande problema. Mas, doutor, assim, eu tenho que entrar nesse assunto porque é o assunto do momento. De repente, quadro febril, dores de cabeça, etc. E nessa temperatura que está baixando, né, a gente vai espirrar mais, vai tossir mais, enfim. Primeiro diagnóstico, Covid. E não é, né? E aí? Na verdade, a gente tem que atentar para as formas da meningite e a sua evolução. Acho que isso seria uma grande primeira diferenciação, por exemplo, de um Covid. O Covid tem a doença respiratória como principal manifestação. Mas, sim, existem outras formas do Covid que não necessariamente pulmonares. Pode ser só alteração da respiração, o olfato. Quer dizer, esse paciente pode ter uma sinusite. A sinusite faz com que nós percamos o olfato. Então, meu Deus, que horas que a gente começa a pensar na meningite? A evolução para a doença do sistema nervoso central, alteração de consciência, alteração do comportamento, a rigidez de nuca e extremos mais graves, como convulsões, paralisia de força de um dos lados do corpo. Isso faz com que a gente tenha que olhar para o sistema nervoso central, para o cérebro. Aí a pessoa vai lá, vai num clínico, vai num hospital, vai numa unidade, né, de pronto atendimento, e aí o profissional lá já vai dar o diagnóstico, doutor, a pessoa chega lá, que diagnóstico que ela submete? O atendimento de um paciente com meningite é um atendimento que tem que ser feito num hospital, numa esfera hospitalar. Então, normalmente os pacientes ou vão por procura direta ou são referenciados para unidades de maior complexidade. Mas é muito importante que na origem, no primeiro atendimento, sempre que houver a possibilidade, seja aventada pelo médico que está prestando atendimento de urgência, porque alguns procedimentos precisam ser feitos a partir do momento que é pensada nessa possibilidade da meningite. Como eu falei anteriormente, quanto mais rápido forem feitos esses procedimentos, mais chance você tem de fazer um tratamento adequado do paciente e não expor ele a riscos. Mas o mais importante é que ele seja referenciado para um local específico para esse atendimento, mas o médico tem que pensar nessa possibilidade em situações específicas. E o tratamento, doutor, vai depender do agente que, né, pode ser, se for bactéria, o tratamento antibacteriano, se for vírus, aí por aí vai. Exato. O importante, quando esse paciente chega na emergência de um hospital, não seja retardada a coleta do líquido da espinha, a coleta do líquor que a gente fala. Muito medo se cerca, meu Deus, eu preciso de algum especialista para fazer isso. Não, você precisa de um médico que tenha tido um treinamento, que tenha formação para poder fazer este ato de coleta de líquido da espinha. Um hemograma não resolve. A hemocultura, a cultura dos micro-organismos, dependendo do sangue, feita pelo sangue, por uma coleta de sangue, ela pode mostrar sim a presença do meningococo, do pneumococo, do hemófilos eventualmente, mas ela demora um pouco até sair esse resultado. O exame de líquido da espinha, ele tem uma leitura rápida, ele consegue identificar muito imediatamente bactéria, vírus, fungos, tuberculose, ou até não ter alterações específicas que a gente fale, meu Deus, será que isso é mesmo meningite? Então, é um exame conclusivo. O exame de líquido da espinha tem que ser feito o mais breve possível para que se inicie o antibacteriano, no caso das bactérias, o antifúngico, no caso de um fungo, um antiviral, no caso de um vírus. E parece-me que tem uma ligação conosco, 0300 210 1210, e a gente quer com muito carinho atender. Você aqui tem voz, você tem vez. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite, com quem que eu falo? Cícera de São Paulo. Cícera, bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe e está acompanhando Saúde e Fé e no conforto da sua casa em São Paulo. Está se cuidando, dona Cícera? Estou me cuidando, mas eu estou curiosa para falar com esse médico. Pois não, fique à vontade, minha querida. Eu quero fazer uma pergunta para ele. Pois não.
Eu tive meningite e eu desencadeei uma doença nervo do trigêmeos. Foi por causa da meningite? Muito boa pergunta, Só que dona. nervo do trigêmeos, quando eu penso que eu sarei, fica 5 anos sem aparecer e de repente ela aparece de novo. Muito bem, valeu a pergunta, minha linda. Dona Cícera, um beijo no seu coração, continue se cuidando, viu? E vai ouvir aí na sua casa a resposta do Dr. Guilherme. Pergunta muito interessante. Eu atendi um paciente com uma situação parecida em São Paulo, que teve uma infecção e desenvolveu sim uma dor de trigêmeo secundária a isso. Eu acho difícil o cara categorizar que esses pacientes, sim, que tenham a meningite, todos terão a nevralgia trigeminal, que é uma dor excruciante, uma doença incapacitante, incômoda no último grau, com esse comportamento de, às vezes, aparece de repente da mesma forma que veio, vai embora. Volta. Mas a possível associação com a meningite seria, após a cicatrização, a formação de aderências ou de, como se fossem fibroses dentro desse sistema de circulação de líquido na cabeça, e dependendo da intensidade dessa reação inflamatória que houve, desencadeia alguma tração ou algum impacto sobre a mudança na posição do nervo trigêmeo. Okay. O que falaria a favor de uma neuralgia trigeminal ser associada a uma meningite seria a persistência dela sem melhora. Entendi. Então, pelo que a nossa telespectadora comentou, eu imagino que o quadro dela seja uma segunda situação. Ela teve uma meningite e, infelizmente, também teve a nevralgia trigeminal. Entendi. E ela teria a nevralgia do trigêmeo mesmo sem ter a meningite. O que ela teria que fazer, doutor, agora? Agora, acho que o mais importante é tentar procurar um médico para identificar se existiu alguma alteração sequelar da meningite. Então, é muito importante lançar mão dos elementos diagnósticos para a gente poder responder isso. E, acima de tudo, tentar caracterizar bem essa nevralgia dela, até para saber se é realmente uma nevralgia do trigêmeo. Ouviu, dona Cícera? Então, esse é o seu compromisso, viu? Doutor Guilherme, a pessoa foi diagnosticada, chegou lá, tem todos esse quadro, sintomas, de repente é meningite. E agora? A pessoa fica em casa, fica no hospital, o procedimento a partir do momento que foi diagnosticada meningite. O que acontece com a pessoa? Quando a gente fala da meningite, a gente tem que entender que a meningite pode ser gravemente incapacitante e em algum momento cursar com alguma piora muito rápida, principalmente nos casos bacterianos. Toda meningite tem que ser mantida no hospital. Você não libera um paciente com meningite para casa. Olha só. Você tem que deixar ele internado, seja ele tomando antibióticos, os antivirais ou medicações que vão fazer com que ele se melhore, ou seja, a hidratação, a dieta, os analgésicos, porque a gente disse que a dor é incapacitante. Então, esse é um paciente que não tem que ser tratado em casa. Um paciente até com mesmo meningite, para não contaminar, para não... Até mesmo para não ampliar essa gama de pessoas que podem se contaminar. Contágio. Exatamente. E o ideal é que todos esses pacientes sejam mantidos na esfera de uma UTI. Uma UTI, você tem a retaguarda de médicos imediatamente assim que um sintoma ruim aconteça. Então, vamos pensar que o paciente possa ter uma crise convulsiva, ele tem que ser assistido imediato. Imagina se houvesse a possibilidade de liberar uma meningite para casa e chegando lá 2, 3 horas depois, ela tivesse uma crise convulsiva. Então, é uma doença grave, uma doença incapacitante, severamente debilitante e que precisa ser tratada numa UTI com retaguarda de várias especialidades, inclusive da neurocirurgia, porque uma das complicações da meningite pode ser a formação, como eu disse, dos abscessos, de hidrocefalia, ou seja, situações que podem levar o paciente a óbito. E o calendário vacinal, doutor, funciona nesse sentido? É fundamental observar desde pequeno uma vacina aí para meningite, doutor? Isso é fundamental, isso é o que mudou o paradigma da meningite no Brasil. Principalmente após o início dos anos 2000, 2006, 2007, se não falha a memória, que essas vacinas foram incorporadas na obrigatoriedade vacinal, uma medida extremamente pertinente de saúde pública e que sim, ela é oferecida às pessoas, tem o seu calendário próprio de vacinação contra as formas mais graves, vários tipos são tratados com essas vacinas. Então a gente tem as vacinas contra o meningococo, por exemplo, os subtipos A, C, W, Y, o próprio hemófilos,
Enfim, você tem uma série de micro-organismos que são cobertos com as vacinas. Então é muito importante que os pais levem a sério a questão da vacinação, não questionem. É uma situação que muda a vida dos pacientes. E tem os reforços ainda que tem que ser feitos ao longo da... Isso que eu ia perguntar, a febre amarela, toma 10 anos, você não precisa mais, ou a vida inteira. Essa precisa sempre estar se renovando, doutor? Sim, precisa fazer essa renovação. Existe dentro do calendário vacinal reforços que são feitos aos 7, aos 10 anos. Em alguns casos de alguns pacientes, por exemplo, com o desenvolvimento da meningite tuberculósica, por exemplo, eles precisam avaliar a questão da vacina BCG, em alguns casos serem vacinados novamente. Alguns casos de pneumococo precisa, numa idade mais velha, fazer uma nova vacinação. Mas considerando-se uma vacina que faz parte do de notificação obrigatória, ou seja, todo hospital que atender um paciente com meningite tem que informar a Secretaria de Saúde sobre este acontecimento, isso passa a ser importante na medida que, se você tiver um surto e conseguir identificar muito precocemente, até uma vacina pode ser aplicada como reforço naquela população para não expor ela a um aumento de número de casos, por exemplo. Interessante. Doutor, a diretora já me falou que já tem outra ligação, né? Vem de Betinha, é isso? Betinha, nossa querida Dona Ivone. Dona Ivone, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora. Muito bem-vinda, Dona Ivone. E a senhora está se cuidando? Eu estou. Ah, que maravilha. Já recebeu algum tipo de vacina já ou não? Já vacinei. A primeira e a segunda dose. Parabéns, Graças a Deus. Que Deus abençoe, viu? Oxalá o Brasil inteiro possa dizer isso, né? O Brasil inteiro. Dona Ivone, tem alguma pergunta para o doutor Guilherme? Eu queria saber, porque o meu filho teve meningite com 8 anos. E eu queria saber qual o tipo de sequela que a criança recebe. Qual o tipo de sequela? Eu acho que ele tem 45 anos agora. Agora eu queria saber, ele é um pouco esquecido. Então, vamos lá, Dona Ivone perguntou, a criança, o menino de 8 anos, hoje tem 45 anos, o esquecimento pode ser reflexo, alguma sequela lá da meningite? Pergunta, Dona Ivone. Um beijo para a senhora linda, ouça aí pela televisão da sua casa, viu? É uma pergunta muito, muito boa essa que ela fez, porque como a gente comentou lá atrás, uma criança ou um adulto pode até ter tido uma meningite, e o que ele pode apresentar de sequelas dali em diante? As principais e mais comuns: epilepsia, convulsões podem evoluir após uma meningite. As dificuldades de memória, os esquecimentos podem sim acometer esses pacientes, mas é muito importante, respondendo o caso dela, que se faça uma avaliação evolutiva, que, pelo que eu entendi, esse paciente que teve a meningite aos 8, hoje tem 45. Isso, exato. Então é entender se houve uma privação do desenvolvimento esperado por uma criança aos 8 anos, na escola, nas atividades diárias, no trabalho, porque isso pode mostrar sim que houve lá atrás uma sequela. Tá. Então, evolutivamente é que é a forma que você consegue mostrar sim, houve uma relação com a meningite ou não houve uma relação com a meningite. Mas no caso agora, doutor, assim, o filho dela tem 45 anos, o que ele tem que ficar atento? O mais importante é a gente entender se existiu alguma alteração no sistema nervoso central dele, facilmente detectável com o exame de ressonância magnética do crânio. Então é importante que ele procure assistência, faça uma anamnese muito bem feita com um médico neurologista ou neurocirurgião que vai atendê-lo, para tentar caracterizar relação de causa e consequência. E se não houver uma situação dessa, aos 45 anos, por que o menino de 45 anos, né, no qual eu me incluo, por que ele estaria com esquecimento? Então, acho que seria uma forma da gente tentar a relação com a meningite ou uma coisa nova acontecendo. Doutor, é muito comum a gente, de repente, as crianças brincarem, um adulto, etc., andando de bicicleta, correndo, brincando, jogando bola, etc., cai, bate a cabeça. O bater a cabeça pode desenvolver, ser um desencadeante, um gatilho aí da meningite, doutor? Isso é uma pergunta fantástica que eu trabalhei muitos anos em plantões de pronto-socorro, como neurocirurgião de emergência. A gente via muitas dessas histórias e era triste porque a gente pegava o paciente já depois do problema já ter aparecido. Mas nos traumas cranianos é importante a gente atentar para 3 sinais principalmente. A primeira, a saída de líquido pelo nariz ou pelo ouvido. Se houve uma batida na cabeça, o crânio
vai dissipar essa energia para Professor, líquido é sangue ou outro tipo de... Líquido claro, claro como água. Por que isso é importante? Porque se houve um impacto e a dissipação de energia determinou uma fratura, existem algumas partes do crânio que são muito mais finas e elas podem formar espículas numa fratura, ou seja, se você tem este alinhamento com uma fratura, com uma pancada, você pode fazer uma ponta. Essa ponta, se ela furar a dura mater, e é possível numa fratura de crânio isso acontecer, vai ter o gotejamento nasal, a saída de líquido pelo nariz ou a saída de líquido pela orelha. Okay. Isso é um primeiro sintoma que a gente tem que ficar muito atento. Após um trauma de crânio, alguns dias depois, esse paciente convulsiona e tem a febre, por mais que ele não tenha exteriorizado o gotejamento de líquido claro pelo nariz ou pela orelha, ele também pode ter tido uma fratura que fez com que houvesse uma porta de entrada, pequena, discreta, suficiente para uma bactéria ou um vírus entrar. É uma porta de entrada, né? E um terceiro sinal que a gente vê no trauma, que a gente tem que sempre pensar nas fraturas da base do crânio, que é a parte com maior tendência, vamos dizer assim, a formar essas espículas, é um roxo bem grande atrás da orelha. É um sinal neurológico que o médico, sempre quando examina um paciente, tem que olhar, tem que levantar a orelha para ver se atrás está roxo. Porque se houver esse roxo, a gente tem que considerar a possibilidade de uma porta... Leva para o hospital imediatamente, doutor. Precisa levar para o hospital. Precisa levar para o hospital. Diretora, dá tempo de alguma pergunta para o WhatsApp? Eu sei que o programa está acabando, assim, pelo menos um WhatsAppzinho aí para a gente... o César de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul, Sapucaia. Eu quero aproveitar e mandar um beijo para 3 tias. Eu posso, diretor? 3 tias. A tia Edith de Foz do Iguaçu, a tia Alzira e tia Aide lá de Sapucaia. Estão acompanhando, não perde o programa. Meu Deus do céu. Tias maravilhosas. Um beijo para vocês, viu? A meningite pode originar como sequela da aracnoidite. Minha irmã de 18 anos contraiu meningite num pós-cirúrgico e como consequência teve aracnoide e consequente paralisia dos membros inferiores. É o César de Sapucaia. Obrigado, César, pela pergunta. E aí, doutor, essa situação toda? Essa situação tem vários pontos que precisam ser considerados ali. Ele pontuou a respeito de um pós-operatório. Tá. Então, toda cirurgia tem uma porta de entrada e que precisa ser reconstruída, ou seja, ela tem que ser fechada. Se por algum momento ficou aberta, ficou vazando ou ficou... com um pertuito, um caminho aberto para que essa bactéria possa entrar em contato com o sistema nervoso, isso pode acontecer. Ou seja, uma cirurgia pode ter a complicação de uma meningite? Com certeza. É raro, mas isso pode acontecer. Numa situação dessa, o processo inflamatório em todo o revestimento cerebral vai determinar como se fosse uma reação de fibrose, de puxar o tecido, fazendo com que aquele tecido que envolve o cérebro, ele estique e tracione um nervo, um tecido cerebral. E por conta disso, muitos pacientes fazem a aracnoidite adesiva. É um nome complexo para dizer o quê? Uma inflamação que aconteceu. No caso daquela paciente que perguntou a respeito da nevralgia trigeminal, seria justamente isso que a gente veria no exame de ressonância. Então é muito importante entender essa relação, mas sim, a aracnoidite pode fazer com que haja isso. Gente, eu queria continuar aqui com o tema, é um assunto importante, vale as dicas, valem os alertas, enfim, mas a gente vai voltar com esse tema daqui um pouquinho, viu? Tivemos o prazer hoje de conversar com o Dr. Guilherme Prado, nosso médico neurocirurgião, pai daí da futura Maria da Glória, Maria das Graças, Maria da Glória. Quem quiser entrar em contato, gente, o Instagram é @neuromogi e o telefone é 11 2500 0292, está na tela.